tem como epígrafo: só Deus resgata a Israel. Eu começo a olhar um profeta que chega diante de um povo que já tinha vivido momentos bons, mas estavam passando momentos de adversidades. Eu entendo que os momentos de adversidade são momentos para que Deus possa moldar o nosso caráter. Dá uma olhada para o teu irmão e diga: a adversidade é a oportunidade de você moldar o seu caráter. Eu venho de uma família instável, de uma família que, olhando, falando a grosso modo, nós éramos uma família de extremo estado de vulnerabilidade. Eu poderia dizer que na minha casa faltava comida, faltava tantas coisas materiais. Mas depois do momento em que eu conheci a Cristo, eu comecei a entender que o que faltava na minha casa era a presença de Cristo. Não, eu vou liberar melhor para você. Talvez você está dizendo: pastor, o que está faltando lá é um emprego, é uma carteira assinada, é uma criança, é isso, aquilo. Não, não, aonde tem Jesus, nós não sentimos falta de nada. Naquela casa de estado vulnerável material, a primeira casa que eu moro quando criança é uma casa com 7 casas no mesmo quintal. 7 casas no mesmo quintal, onde tinha uma mãe escondida, uma mãe embutida no seu interior, e um pai extremamente agressivo, um homem alcoólatra, um homem que era um show na rua, um homem que era amigo, que era parceiro, mas dentro de casa ele praticava todos os pilares da agressão doméstica. Um homem que trazia palavras de baixo escalão, um homem que adulterava no leito de dentro da própria casa. Eu tenho algumas cenas do meu pai registradas na minha memória, mas não como dor, só para testemunho mesmo. Meu pai, ele tinha o hábito de fazer xixi dentro da jarra e colocar na geladeira, para que nós viéssemos beber e tomar como se fosse suco. Eu lembro num aniversário da minha mãe, numa data específica, a minha mãe tão ansiosa, trabalhando, ela estava trabalhando de empregada doméstica, e ela tão feliz com aquele emprego. A patroa dela chega em casa com uma travessa mais ou menos desse tamanho de lasanha. O meu pai, com raiva da minha mãe, pega aquela lasanha e evacua em cima da lasanha. Eu lembro do meu pai batendo na minha mãe com panela de pressão. Eu lembro minha mãe tirando faca para o meu pai. E algo que me registrou muito, que nos finais de semana, o meu pai ia na porta do bar, ficava bebendo e me levava na feira, para que ali na feira eu aproveitasse e coletasse aquilo que sobrava, para nós levarmos como mistura da nossa casa. Os legumes se tornavam mistura da nossa casa. Interessante que eu achei que eu tinha superado, mas agora esses dias da campanha, estava eu, meu pastor, um povo andando, eu vi uns legumes no chão, eu abaixei para catar, falei: epa, ali eu não posso voltar mais. Tem coisas que são registradas dentro de nós, que nós precisamos decidir: nesse lugar eu não quero voltar nunca mais. Não, eu não sei quais foram as correntes do passado que tentaram te aprisionar, mas nessa noite eu vim para dizer que o Deus de resgate já está passando por aqui, e Ele está dizendo: esse lugar de dor nunca mais. Eu lembro que em casa eu falo esgoto, mas eu não tenho certeza se era esgoto ou se era fossa, porque eu era criança. Mas eu lembro que um amigo do meu pai teve um entupimento naquele quintal das 7 casas, e foi necessário abrir uma vala, e a vala foi dentro da cozinha da minha casa. Pastor, eu abro um parênteses, pastor Eduardo, se eu estou enxergando bem, o patriarca está aqui e o Tiago.
Se eu estou enxergando bem. Obrigado. Quando aquele homem, um amigo do meu pai, vem e naquela casa, naquele quintal onde existem 7 casas, aquele homem abre uma vala. Eu não sei se o nome é fosso ou era esgoto na época, mas eu sei que o homem abre uma vala para que pudesse desentupir, para sair a sujeira de banheiro, de cozinha. E aquele homem não voltou para tapar. A minha mãe, às vezes ela colocava um papelão no chão. Mas eu lembro que um dia muito ruim, eu estava sentada almoçando para ir para a escola, e o que tinha de comida na minha casa era arroz com arroz. Eu olho para aquela vala e eu vejo fezes com um vestígio de carne e de cenoura. Eu começo a chorar e eu digo: mãe, esse cocô não é nosso, porque nós não comemos carne e nem cenoura. Eu sei o que é ser pobre, eu sei o que é viver mendigando afetos e coisas materiais. Eu sei o que é andar pela rua invisível pela sociedade. No meio dessas dores, eu comecei a minha alfabetização. Eu chegava em casa com os meus desenhos e eu dizia: mãe, pai, olha o que eu fiz hoje na escola. O meu pai e minha mãe diziam: como você é falante, como você não para quieta. Oh, querido, eu não sei qual é o cargo, a função que você ocupa nesse ministério, mas eu quero dizer que o primeiro ministério se chama família. Não, você pode pregar bem, você pode orar bem, você pode até ser uma boa professora, mas se você for um fracasso na sua casa, você não tem nenhum ministério. A minha mãe envolvida nas dores da vida, meu pai fechado no alcoolismo, e eu, quando chegava para apresentar os meus desenhos escolares, os meus pais diziam: não tenho tempo. Eu lembro que um dia eu voltando, um amigo, um conhecido do meu pai, da minha mãe, frequentador da minha casa, ele tinha um mercado naquele bairro onde nós morávamos, e eu voltando de casa com o papel na mão, com os meus desenhos, brincando sozinha, aquele homem para e fala: oi, Sandra. Eu falei: oi. E ele falou: você fez um desenho? Eu falei: eu fiz. Ele falou: deixa eu ver. E eu mostrei o desenho para ele. Quando eu mostrei o desenho para aquele homem, ele falou: como você desenha bem, como você é inteligente. Eu percebi que na minha infância eu precisava de palavra de afirmação. A linguagem de amor era a palavra de afirmação. Tá, eu vou ficar mais perto. Ok, obrigado. O senhor é mais lindo de perto do que pela televisão. Não é fácil, gente. Quando aquele homem viu o desenho, ele disse: obrigado, família, obrigado, amo vocês. Quando aquele homem viu o desenho, ele olhou e ele disse: que desenho lindo, Sandra, como você é inteligente, como você é esperta. Linguagem de amor, afirmação. Eu era uma criança que eu não sabia quem eu era. E quando a gente não sabe quem a gente é, há uma necessidade de ouvir as pessoas dizerem quem nós somos. Ei, talvez você chegou aqui sendo uma dependente emocional. Talvez você chegou dizendo: ninguém disse que eu estou bonita hoje. Você, depois do amor de Deus, o maior amor que nós temos que encontrar é o amor próprio. Porque se você não amar a si mesmo, você não tem capacidade de amar ninguém. Não, para com esse negócio que você está chorando porque Paulo não te ama, Maria não te ama, Jesus te ama. E é necessário que você também aprenda a se amar. Se é para aplaudir, aplaude de verdade.
O amor próprio cura as feridas da alma. Ninguém precisa afirmar quem você é. Quando nós conhecemos o Evangelho, nós temos a maior afirmação: Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, que para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Aquele homem, na primeira vez que ele viu meu desenho, ele me deu um lápis de cor. Na segunda vez, não um dia atrás do outro, em semanas, em espaços. Na segunda vez que ele viu meu desenho, ele me deu uma lata de sardinha. Na terceira vez, ele me deu 2 pães. Na quarta, eu passei pela dor da pedofilia. Ei, querido, aquele homem, os adultos já entenderam, num canto do banheiro daquele mercado, eu fiquei durante 4 anos presa emocionalmente na mão do pedófilo. 4 anos indo para aquele lugar de dor, e ainda que eu não saiba explicar, mas eu creio que um terapeuta, um psicólogo pode chegar nesse nível, ainda que eu não saiba colocar em palavras. Eu tinha medo, eu tinha vergonha, mas eu tinha uma necessidade, e a necessidade fazia com que chegasse até lá. Talvez vá dizer assim: a necessidade de comida, de afeto, necessidade de afirmação. Eu fiquei na mão daquele pedófilo dos meus 8 anos até os meus 12 anos de idade. Eu perguntei para Deus, e não faz muito tempo, eu falei: Deus, como que eu não vi? Como que eu não contei para minha mãe? É porque eu não tinha uma mãe presente, eu não tinha um pai presente, eu não tinha para quem falar a respeito desse assunto. Passei por essa dor. Talvez eu entendo assim, que aos 12 anos eu já, com corpo adulto, eu passo pela dor do abandono. Aquele homem que lesava a minha infância, ele me descarta. É a primeira vez que eu me sinto não amada. A primeira vez que, talvez você não passou por isso, mas eu enfrentava, hoje a gente usa esse nome, né? Enfrentava a dor do bullying, porque eu era negrinha, eu era o saci, eu era cinza. Naquele homem não, naquele homem eu era amada, eu era linda. Aí eu não tinha mais ninguém. Eu não tinha ninguém para dizer que me amava. Eu não tinha ninguém para pegar na minha mão. Eu não tinha ninguém para me ajudar. O meu pai, com 37 anos de idade, Deus, Ele prepara que nós fôssemos morar numa casa bem próximo de uma igreja evangélica. Uma casa que, se nós quiséssemos ir ao centro da cidade, era obrigatório passar de frente àquela igreja. O meu pai, ele passava bêbado junto com a minha mãe, e ele dizia assim: eu não entendo esses crentes, no meio de tanta miséria, no meio de tantos percalços, no meio de tantas desgraças, aonde é que esse povo, ele encontra forças para glorificar a Deus? Ah, querido, talvez você não imagina, mas hoje seu vizinho, seu amigo, ele está perguntando como é que ela teve força para sair de dentro dessa casa e ir na igreja para glorificar a Deus. Ninguém entendeu como você venceu o câncer para chegar aqui. Ninguém entendeu as palavras de baixa estima para chegar aqui. Mas você veio aqui porque você entendeu que aqui é um lugar de esperança, um lugar de recomeço, um lugar de resgate na presença do Senhor. Elevasse de rebate, oh, desce. Que me odecia, daia, chode. O meu pai, através de ouvir
os glórias a Deus e aleluia, aos 37 anos ele entra dentro da igreja. Ele ouve a palavra, e a palavra liberada é essa: eis que eu, o Senhor, o teu Deus, estou te preparando um lugar. O meu pai aceita Jesus. Aquele homem rude, aquele homem bravo, ele aceita Jesus. Ele chega em casa, minha mãe, ela está na formação do candomblé. Ela está ali, tentando se desenvolver na religião. O meu pai chega de Bíblia na mão, lógico que com os vestígios da bebida ainda. E ele chega e fala: Benedita, eu aceitei Jesus. A minha mãe olha e ela fica pasmada. Ela diz: o que é isso na sua mão? Ele diz: a Bíblia. Ela pega a Bíblia e começa a bater no meu pai. Minha mãe nunca falou tanto palavrão como ela falou aquele dia. Eu acho que o inferno olhou e falou: meu Deus, eu não vou dar conta de traduzir. Ela falou, ela xingou, ela esbravejou. Ela bateu no meu pai com a Bíblia. E o meu pai, que era acostumado a revidar, ele ficou parado. As lágrimas desciam dos olhos dele. E ele disse: Benedita, eu encontrei Jesus. E Jesus me deu a paz. E ninguém vai roubar a minha paz. Não, só quem tem Jesus e sente essa paz essa noite, levanta a mão para o alto. Só quem tem Jesus entende que Jesus é a verdadeira. Ele é daqui, achou. Ele baixou daqui, raceia. Ele biou de face. O meu pai olhando para minha mãe, a minha mãe diz assim: bom, então já que Jesus é a sua paz, e Ele está te preparando um lugar, você vai embora. Meu pai começa a arrumar mala. Eu com 12 anos, meu pai com 37, minha mãe com 35 anos. Meu pai começa a arrumar mala, eu começo a chorar. E a minha mãe fala assim: ó, por causa dela, você dorme aqui hoje, mas amanhã eu quero que você vá embora. Quando foi pela madrugada, minha mãe conta que ela sentiu uma indisposição. Ela levanta e vai acender umas velas, riscar os pontos por Exu dela. Eu estou dormindo na cama com ela, meu pai está no meu quarto. Ela acaba de riscar os pontos. Quando ela está voltando para o quarto, ela vê uma sombra. Ela corre até meu pai. Ela diz: Gico, Gico, acorda. Tem gente dentro de casa. O meu pai já estava morto. Deus preparou o lugar. Essa palavra é uma palavra de vitória. Porque talvez você está orando para alguém dizendo: não tem mais jeito. Não tem como Deus achá-lo. Talvez ele esteja tão escondido aos teus olhos que você diga: não tem como alcançar ali na Cracolândia, ali no mundo afora, sei lá onde está. Eu vim aqui para dizer que se Deus fez a promessa que vai salvar alguém da tua casa, fique tranquilo, porque Deus, ele não falha com a sua promessa. Meu pai é enterrado. Fica uma menina revoltada, uma mulher tentando recomeçar a vida. Minha mãe está ali no terreiro. E eu lembro que em uma das vezes que a minha mãe foi entregar a cabeça, lá no terreiro, quando a pessoa está se desenvolvendo, ela tem o nome ou codinome de cavalo. Cavalo é as pessoas que recebem os guias. Cambono é as pessoas que atendem a necessidade daqueles guias. A minha mãe foi a Santos fazer a entrega de cabeça. Depois de alguns dias, os meus avós me levam para buscar a minha mãe. Quando eu chego em Santos, a minha mãe está de cabeça rapada, um pano na cor de chumbo amarrado no corpo, alguns vestígios de como se tivesse levado
navalhadas na costa. Os cambonos, eles escarravam no chão e a minha mãe lambia aquele escarro. Passava a galinha viva, minha mãe pegava a galinha, mordia e rasgava a galinha e bebia o sangue. Olha que algo maravilhoso eu tenho para revelar para você. Para o inferno você é cavalo, mas para Deus você é filho. Não, talvez você não está entendendo. Lá no terreiro nós carregávamos fardo pesado, mas eu tenho o privilégio de estar aqui nessa noite dizendo: a minha mãe teve um encontro com Cristo e ela pôde ser chamada de filha. Ah, querido, você não foi chamado para carregar jugo pesado, mas você foi chamado para ser filho de Deus. Elemaia chou de Kira. Você de blusa mostarda, fica de pé. Relemanda que o tira, relibiou de face. Enquanto eu olho para você, eu vejo uma criança que passou dificuldades, algumas marcas dentro do peito. Aí o Eterno, que é poderoso, ele diz assim: eu venho até você como pai. Relemanda a choubia de lhe refaça. Eu vejo Deus Pai te abraçando nessa noite e dizendo: todo o apoio emocional que você não teve da sua família, eu, teu Deus, estou dando a você. Relebou de que renécia, porque tu sabe o que é desprezo familiar. Tu sabe que as pessoas que você dizia pai, mãe, tio, viraram o rosto, as costas para ti. Mas hoje o Deus Todo-Poderoso diz: você é minha filha amada. Eu curo as dores do teu coração e devolvo a tua identidade, diz o Senhor dos Exércitos. Aplaude a Eterno. Naquele terreiro, eu vi tantas coisas, mas eu não vim para falar da religião deles, eu vim para falar da nossa. Uma menina que está desestruturada, uma menina que, por conta da pedofilia, por conta da ausência do pai, por conta de afeto familiar, numa casa disfuncional, aos 12 anos, eu estou na prostituição. Eu não estou prostituindo por conta de dinheiro, eu estou prostituindo por falta de amor próprio, por não entender, por não ter família, por não ter alguém que me instruísse o caminho que eu devia andar. Com 12 anos eu já bebia, eu já fumava, eu já mentia. Às vezes a gente ensina os nossos filhos, né? Às vezes a gente olha e fala: meu Deus, que criança marota, que criança mentirosa. Aí a gente é tão humilde que a gente fala: ai, puxou minha sogra, puxou a tia da escola dominical. Não, puxou você mesmo, querida. A gente é reflexo daquilo que a gente vê em casa. Não. Os nossos filhos, eu tenho um filho, e eu passei algumas dificuldades com ele. Eu falei assim, igualzinho quando eu era criança. Eu cuspia na minha mãe, batia na minha mãe. Uma casa cheia de desavenças. Minha mãe está envolvida no terreiro e eu estou para a rua. Eu já assisti a alguns cultos. Aí entra o pastor Silmar Coelho, entra o pastor Silmar Coelho, entra o pastor Silas Malafaia, entra a Vitória em Cristo. Às vezes sentado eu e minha mãe, no meio daquele amontoado de pecado, tanto físico, espiritual, moral. Os pastores pregavam e diziam assim: pela manhã, eu e minha mãe, nós acordávamos, já fazia o copo de caipirinha, sentávamos para assistir o culto. E às vezes o pastor dizia assim: você que está na sua casa, com o copo de pinga na mão, eu tenho uma palavra para você. Nós pegava a nossa pinguinha e falava: vai com nós, Deus vai falar com nós. Bebia pinga e recebia a palavra. O que é que não podia perder a pinga e nem a palavra.
A minha mãe está no terreiro, está desenvolvendo, ali ela se tornou mãe de santo, está ali com o terreiro aberto, e eu estou na rua, mesmo tendo casa, moradia, ficava hora na rua, hora em casa, hora na rua. E lá onde eu morava, aqui não, mas lá onde eu morava, eu ia na porta da igreja, com shortinhos agarrado, uma mini blusa bem acima do umbigo, pegava o meu rádio de pilha, ia dançar na porta da igreja. Ali na porta da igreja eu ficava zombando dos irmãos. Eu tenho uma novidade para você. Quem está zombando de você, ele tem duas opções: ou ele converte, ou ele morre. Tem uma senhora, uma mocinha, né, de blusa cinza. Fica de pé um pouquinho, querida. Não, tá bem. Isso. Relebaia choui. É ni refold, ni refaz. Às vezes a gente cansa, porque nós percebemos as pessoas falando de nós. Sabemos que tem uma trama, mas essa trama não é as pessoas, é o diabo que usa as pessoas. O Eterno está dizendo: eu vim aqui hoje para dizer que eu te amo. No meio de tantas palavras que tu tem ouvido, que tem te colocado para baixo, hoje Deus escolhe esse lugar para curar as tuas emoções. Não desista de você, porque eu acredito no teu potencial, diz o Senhor dos Exércitos. Não importa o que os outros falam ou ri de ti, o que importa é que os olhos do Senhor estão focados sobre você. Descansa, diz o Senhor. Eu estou lá. O senhor fica de pé um pouquinho, querido? Eu estou lá, doente. Eu estou doente por conta do alcoolismo. Mas enquanto eu estou aqui, o meu Deus manda dizer: sou eu, Deus, que te saro. O médico dos médicos está te visitando hoje. Relemanda si renaia decoe. O Eterno diz: descansa, porque eu renovo as tuas forças. Eu vejo Deus fazendo como que um cateterismo no teu coração. E Ele diz: quando eu chego, eu não deixo sequela nenhuma, eu faço por completo. Oh, daqui, Deus forte como Jeová, não há outro Deus como o nosso Deus. No meio da bebida, eu na porta da igreja dançando, zombando dos irmãos. E naquela igreja tinha pessoas, aqui não tem, descanse. Mas na igreja que eu ia fazer bagunça, tinha algumas pessoas que ocupavam um cargo especial. Quarta pessoa da Trindade. Aqui não tem. Não, a quarta pessoa da Trindade, quando vê uma prostituta, ele fala: vai para o inferno. Quando vê um alcoólatra, ó, Satanás. Sabe o que me preocupa, pastor Silmar? Que a Bíblia diz que a chave do inferno não está na mão nem do diabo. O que será que está fazendo na mão desses crentes, hein? Ô, querida, você não foi convidado para mandar ninguém para o céu, não, para o inferno, não. Deus não te chamou para ser julgador. Deus chamou para você ser ganhador de almas. Não para com esse espírito de acusação, dizendo que para fulano não tem mais jeito. Eu estou apresentando um Deus de resgate, que por mais profundo que você esteja, Ele é suficiente para dar jeito. Tem uma moça que está com, se não é lenço, é cachecol, ajuda eu. Levanta a mão, querida, vai levantando até chegar a sua vez.
Para de olhar para trás e olha para mim. Não, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Vai indo, vai indo. Esse senhor de cabelo prateado, atrás dela. Isso, aleluia. Aqui fez com o dedo assim, ó. Ô sofrimento para levantar, meu Deus. Relebaia, súbia, fica de pé, sentou. Relemaia, relemanda soe, relide aqui da face. Assim diz o Senhor: sou eu o Deus que entro dentro da tua casa. Relemou de caio, renaia subneia chove. Porque tudo que você pede é que a sua casa seja um pedaço do céu. Hoje o Deus Todo-Poderoso está dizendo: eu estou entrando com paz dentro dessa casa, para que você possa chamar esse lugar de lar, esse lugar que você tenha vontade de voltar. O Eterno diz que ainda hoje, quando tu colocar o pé lá, tu vai sentir a diferença, porque eu estou passando dentro da tua casa, diz o Senhor dos Exércitos. Enquanto eu zombava do povo da igreja, alguns eram de Deus, alguns eram só da igreja mesmo. Enquanto eu zombava, existia uma menina com 6 anos de idade. Ela me via com aqueles shorts agarrado, 2, 3, 4, 5 meses sem tomar banho, suja. Ela saía correndo, soltava das mãos dos pais e vinha correndo até mim, me abraçava e dizia: ah, Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. Talvez você não possa, mas eu espero que sim. Dê uma olhada para o teu irmão: ai, pastor, eu não vou com a cara dele, vai com a sua mesmo, e fala para ele: Jesus te ama. Quebra o protocolo e fala: vou com a minha mesmo, Jesus me ama. Aquela menina, ela não tinha curso de teologia, não tinha curso de escatologia, mas ela reconhecia que há no céu um Deus que nos ama. Não, talvez você chegou aqui dizendo: olha, eu não evangelizo, eu não faço missões porque eu quero fazer lá na África. Você não ganhou nem sua vizinha ainda, você não ganhou nem seu marido ainda. Faz missões aqui primeiro. Eu tenho um desabafo a fazer, mas é desabafo mesmo. Eu fui pregar numa igreja. Cheguei na igreja, não que isso pese a diferença, mas tinha 20 pessoas contando comigo. Quando eu chego na igreja, uma das primeiras coisas que eu olho é a esposa do pastor. Posso fazer nada, eu dou uma medida nela. Quando eu chego, está lá aquela mulher acabada, com seus 35 anos, mas eu dava 70 para ela de graça. Ela estava com uma blusa furada, saia manchada de que boa, 7 anões todos mortos embaixo do braço e um bebê no colo. Ela veio me cumprimentar. Quando ela levantou, ficou o cheiro do suor dela no meu braço. E ela disse para mim: pastora, como a senhora é cheirosa. Eu sorri e entrei. A criança, pastor Silmar, dava 2, 3 sugadas no seio da mãe e saía correndo disparado na igreja. Acho que ela não estava aguentando o cheiro do sovaco da mãe. Mas o marido, quando levantou de terno, não vou dizer que era um terno Calvin Klein, mas homem com um bom terno já é bonito, né? Ele com terno, ele pregou e falou do amor que ele tinha pela África, da chamada que ele tinha pela África. E eu estou lá só observando, ele. Eu falei: será que ele está achando que eu sou africana? Fiquei ali olhando para ele. E aí, quando terminou a pregação dele,
Eu fui cumprimentá-lo, a esposa dele veio me cumprimentar novamente para a gente sair. Eu fui visitar a igreja. E aí quando eu estou saindo, a esposa dele vira de novo e fala: você é muito cheirosa. Eu tenho um costume que eu aprendi com a minha mãe. Isso aqui é coisa de quem é das antigas. Como eu trabalho o dia todo, eu já saio com lenço umedecido, com desodorante, com perfume, porque se não deu tempo de tomar banho, faz um passa, repassa, dá uma espirrada e vamos. Eu sempre saio com o meu perfume na bolsa. Eu falei para ela: a senhora gostou do meu perfume? Porque perfume é pessoal. A senhora gostou do meu perfume? Ela falou: gostei. Eu falei: então eu vou dar para a senhora. Abri minha bolsa e dei para ela o perfume. Ela foi correndo para o marido. Ela falou: amor do céu, olha o que a pastora Sandra deu para mim. Perfume caro, importado. Ele pegou o perfume, falou: glória a Deus, a diaconisa Cecília está precisando mesmo. Eu não conheço, mas eu tenho um ranço dela. Eu não conheço essa Cecília, mas eu estou avisando todo culto: Cecília, se eu te pego cheirando o meu perfume, ô querido, para de cuidar da mulher dos outros e começa a cuidar da sua. Para de ficar olhando a necessidade da casa dos outros e começa a olhar a necessidade da sua casa. Quantas pessoas estão vivendo ministérios frustrados porque está com sonho de África, de Etiópia, de Alemanha, e não está fazendo nada pelo nosso Brasil, não está fazendo nada pelo nosso bairro. Chegou a hora de você levantar nessa noite, sair aos quatro cantos dessa Tucuruvi e dizer para a prostituta, para o drogado: eu estou na igreja e eu conheço um Deus que me deu esperança, e esse Deus que me deu essa esperança, Ele te ama. A hora, aquela menina, ela, humanamente ou espiritualmente falando, ela tinha mais forças do que um adulto, porque o adulto corria, o adulto se sentia constrangido com a minha presença, mas ela corria para os meus braços e dizia: Jesus te ama. Um dia, sem eu menos esperar, ela chega em casa, já contei no início que eu morava próximo à igreja. Ela chega em casa e ela diz assim: Sandrão, vai ter culto na minha igreja. Eu falei: ela falou: meu pastor disse que quem levar uma visita vai ganhar um presente. Eu já disse para os meus pais que a minha visita é a Sandrão. Eu olhei e falei: meu Deus. Eu já tinha visto aqueles cultos que os pastores, as pessoas caíam, né? Para onde você vem, para onde você vai, qual é seu nome? Eu falei: eu estou lascada. Até o pastor entrevistar tudo que está aqui, não vou sair tão cedo da igreja, não. Eu olhei para ela e falei: meu Deus. Ela falou: é. Eu sorri e falei: vamos fazer um combinado? 6 aninhos. Eu só vou na sua igreja o dia que você for na minha. Ela sorriu, embora ela não soubesse quem eu era. Os pais dela sabiam, o pastor dela sabia. Eu estava ali na rua, bebendo, fazendo bagunça. Ela falou assim: você vai na minha? Eu falei: vou. Se você for na minha, eu vou. Ela falou: então espera, porque eu vou pedir para o meu pastor. Se ele deixar, eu vou. Com 6 anos de idade, ela já sabia o que era a cobertura espiritual. Não, talvez você está passando por alguns perrengues, porque você não reconhece quem está te pastoreando, porque você não aceita conselhos da casa, da onde. Não, chega uma pregadora lá de fora do Instagram, é um tal de pé de oração, e mostra a foto. Eu quero morrer quando alguém chega: pastora, olha a foto do meu namorado. Você está precisando orar para o namorado quando casar, então ninguém vai dar conta. Não, querida, comece a ouvir seus pastores, comece a respeitar os seus líderes, permita ter orientação do homem, da mulher de Deus que está todos os dias de joelhos pela tua causa. Para de ficar correndo, babar ovo atrás de quem você não sabe a história. Quando eu vejo meu pastor, eu choro. Eu sou apaixonada pelos meus pastores.
embora eu seja itinerante, embora eu tenha o chamado da itinerância, o melhor lugar é a minha casa. O lugar onde eu sinto bem, onde eu canto desafinado, onde eu sento no chão, aonde eu choro, aonde eu conto que eu tenho medo. Aonde? Não, talvez vocês estão olhando para mim dizendo assim, como ela é corajosa. Mas é onde eu olho e falo, pastor, hoje não, tem muita gente, eu estou com vergonha. Ele fala, larga a mão de bobeira, mulher. Meu pastor, você precisa aprender a ter pastor. Ah, não, você é daquela que gosta de dar coice? Então você não é ovelha, você é bode. Você não pode ficar no pasto, você vai prejudicar o rebanho. Não, porque é um tal de só você presta, só você é bom. Não, eu sou ruim. É por eu ser ruim que eu tenho pastor mesmo. Porque se eu fosse boa, Jesus já tinha levado, tinha guardado para ele. Precisamos acordar. Ah, eu tenho a minha igreja em casa. Imagina quão bom e quão suave é que nós vivamos em união. Ah, como é gostoso essa reunião, onde a gente abraça, onde a gente beija. Ah, não, na hora de culto é lógico que não é hora de ficar beijando, abraçando, tirando foto, vendo o catálogo da Natura. Mas quando termina, que delícia, que coisa boa. Aquela menina falou, eu vou pedir para o meu pastor. Eu fiquei em paz porque eu estava no terreiro espírita com a minha mãe, estava me desenvolvendo ali. E aquela menina, ela foi embora. Passado de 7 a 8 dias, ela chega em casa numa noite de sexta-feira. Para quem frequenta ou frequentou o candomblé, sexta-feira é dado como um título de sexta-feira maior. É aonde faz a gira, é aonde vai a encruzilhada, as cachoeiras, os cemitérios. Olha que coisa maravilhosa. Lá no candomblé precisa de sexta-feira para o Deus forte manifestar. Aqui não. Nós que somos cristãos, o nosso Deus trabalha na segunda, trabalha na terça, Ele trabalha na quarta. Não, aqui o nosso Deus, Ele trabalha todos os dias da nossa vida. Aquela menina chega, toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Aquela menina chega em casa na noite de sexta e ela diz assim, eu vim para ir na sua igreja. Eu falei, você vai na minha igreja? Ela falou, eu vou. 6 anos, pastor. Eu olhei e falei, os crentes estão lascados. Ela vai voltar louca. Eu falei, então vamos. Ela falou assim, o meu pastor disse que eu posso ir sossegada, porque o próprio Deus vai comigo. Eu pego aquela menina, pego as guias, minha mãe pega as roupas, os patuás, e nós vamos para o terreiro. Quando chegamos lá no terreiro, cortinas fechadas, eu coloco a menina no primeiro banco e começamos os trabalhos. Enquanto a cortina está fechada, nós estamos colocando roupa, guia. Após colocarmos, abrir uma cortina, no barulho da cortina, eu percebo que aquela menina estava de joelhos, ela senta, coloca a Bíblia no colo. Nós, a mãe de santo e a mãe maior, começa a riscar o ponto, risca o primeiro ponto e nada acontece, risca o segundo ponto, nada acontece. A mãe maior vem, desmancha tudo e fala, vamos riscar a terceira vez. Quando ela risca a terceira vez, nada acontece. A mãe maior para e olha e diz, quem é essa menina? Quem trouxe ela? Eu digo, fui eu. Ela falou, então tira ela daqui, porque o que está nela é maior do que o que está em nós. Eu já estou declarando para você, sobre a tua vida não chega macumba, sobre a tua vida não chega mandinga, sobre a tua vida não chega olho gordo, porque o que está sobre você é maior. A Bíblia declara que nenhuma ferramenta preparada contra nós vai prevalecer, porque Deus é... vamos gritar para o céu ouvir, Deus é... Deus é maior.
Para com esse negócio de, ai, pastor Silmar, eu acho que eu tô com o olho gordo. Vai ter que emagrecer, querido. Porque o que está sobre você é maior. Não, se você está em Cristo, praga nenhuma chegará até a sua tenda. A Bíblia garante. Eu tenho mais 2 minutos. O senhor pode olhar no relógio que eu estou desordem, senhor. A Bíblia garante que se nós estivermos em Cristo e Cristo estiver em nós, praga nenhuma chegará na nossa casa. Eu pulo, eu vou embora com aquela menina, ela não pergunta nada, se deu certo, se deu errado, ela só diz, eu vi na sua igreja, você vai na minha agora, né? Eu fui, confesso que eu achei que eu ia morrer, mas eis-me aqui, glória a Deus. Eu não aceitei Jesus nesse dia. Algumas pessoas perguntaram, eu nunca contei esse detalhe. Eu recebi a palavra nesse dia. Sabe por que eu falo isso hoje? Porque eu lembro que eu recebi a palavra, que eu chorei. Eu lembro dessa menina segurando na minha mão e dizendo, aceita Jesus. E eu lembrava dos pactos que eu tinha com os meus guias, com os guias que eu servia na época. Mas eu também lembro que depois que eu saí da igreja, nunca mais eu esqueci que Jesus me ama. Eu tentava prostituir, eu lembrava, Jesus me ama. Eu ia roubar, eu lembrava, Jesus me ama. Eu ia sair com o marido dos outros, Jesus me ama. Ei, vou dar uma dica para você que é crente chato. Você já não trouxe? Já não veio na igreja? A semente já foi plantada. Agora para de ficar atormentando a cabeça. Deixa que o próprio Espírito Santo vai fazer a vez. Não. Tem gente que perde a casa e a família porque encharca a semente. Ah, porque você viu, você foi, você não aceita. Deixa, fica tranquilo, porque o próprio Espírito Santo vai regar essa semente. Hoje eu estou aqui com o privilégio de dizer que eu tenho 32 anos de evangelho. Eu nunca me desviei, porque eu sou forte. Imagina. É porque Deus é bom. Hoje eu estou aqui dizendo que eu tive o privilégio de servir a Deus juntamente com a minha mãe. Uma mulher que me impulsionou a ser o que sou hoje. Me ensinou o que é ter fé, o que é fazer propósito e o que é andar com Cristo. No ano de 2017, a minha mãe faleceu. Eu lembro que eu cheguei em casa, diante de algumas dificuldades que eu estava enfrentando, eu chego em casa, a minha mãe diz, filha, eu vou morrer. Minha mãe estava tão bem, como eu estou agora. Eu falei, mãe do céu, morrer agora que eu estou nessa prova? Não dá para esperar passar a prova? E quando ela foi contar, eu recuei. Passado algumas horas ela passa mal. Eu vou parar com a minha mãe no hospital em Boituva. De Boituva nós vamos para Sorocaba. E quando chega em Sorocaba ela diz, deixa eu contar para você, filha. Eu falei, conte. Eu tive um sonho. E nesse sonho eu subia uma escada enorme. Lá na ponta tinha um homem vestido de branco. E eu me cansei. Eu estava subindo a escada e eu senti um cansaço. E eu falei para aquele homem, eu vou descer. Eu vou descansar e vou cuidar da Sandra. E aí aquele homem não se voltou para mim, mas reluzeu uma grande luz. E ele disse, você vem comigo. E da Sandra cuido eu. A minha mãe me abraça e ela me deixa 2 palavras. O escolhido não tem escolha. Ei, talvez você está aqui e está tô rouca, não consigo cantar hoje. Você é escolhido. Você não tem escolha. Não, ai pastora, briguei com meu marido. Você não tem escolha.
Foi Deus quem te escolheu. Quantas vezes eu subi no altar, sem condições de nada, moída pelas provas da vida, mas eu lembrava, não fui eu quem escolhia Jesus, foi Jesus quem me escolheu. Eu não posso retroceder, eu não tenho escolha. Quantas das vezes, inspirada na pregação do pastor Silmar, eu lembrava a respeito da maratona, do medalhista, que ele mesmo capengando, ele chegou até o final, cumpriu a meta. Muitas das vezes eu chegava capengando na igreja, mas eu dizia, eu não posso parar, eu preciso cumprir a minha meta, que é pregar a palavra e ganhar almas para Jesus. Eu quero declarar nessa noite, você não para, você não desiste, porque você já entendeu que você é escolhido, e o escolhido não tem escolha. A minha mãe também me disse assim, carregue a sua cruz, não arraste. Tá feio esse negócio de ficar chorando na padaria, sorveteiro, no mercado. Não abre o Instagram, vê um negócio lá. Oi, só você tem Instagram? Alecrim dourado. Indireta é para mim. Não, só você tem. Não, querida, você é escolhida. Você não tem tempo para perder com isso, não. Você não tem tempo para estar olhando. Não, tem gente que fica preocupado que meu nome está no Fuxico Gospel. Eu não quero saber se está no Fuxico Gospel, se está nos Assembleando de Valor. Eu quero saber se está no céu. Estando lá, o negócio está tudo. Aí eu não estou nem aí. Se eu for parar para olhar as críticas, eu lembro, Neemias disse, por que eu vou parar? Eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso descer. Quando você vai tirar satisfação com quem está abaixo, você tem que descer o nível. Ei, Deus te chamou para subir o nível, para você carregar a sua cruz e caminhar avante, constante, porque você já sabe que você é um escolhido. Eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida e que ainda vai fazer. O Senhor, há 32 anos, Ele... Se o grupo de louvor puder vir, que eu quero desafinar agora. Tem que avisar o que vai fazer para não ter problema, né? Há 32 anos atrás, quantos acreditam em promessa? Há 32 anos atrás, o meu Deus disse assim, vem Léo, fica por aqui já você e a Suzy, eu vou usar eles, viu, esses dois aí, esses dois aí. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, ainda bêbada, ainda vestida com roupas obscenas, ali eu de joelhos, o pastor orando por mim, Deus me disse assim, eu vou te levar para os 4 cantos dessa terra. Eu chegava na igreja com os shortinhos curtos, a bochecha de fora, o umbigo, né? E eu sentava no primeiro banco com as irmãs, e aí o Espírito Santo me tomava, eu sapateava aquilo tudo ali, e as irmãs ajudando a cobrir. Só que eu estava numa igreja sarada, diga, uma igreja sarada. A minha pastora, ela nunca me criticou, ela nunca disse, essa roupa é escandalosa, é feia, não. Um dia ela chegou para mim, e ela falou, sabe Sandra, na minha casa, eu gosto de receber minhas amigas. Eu falei, ela toda chique igual a Janice. Eu falei, tô nem aí se eu não sou amiga dela, pensei, né? E ela disse, eu queria tanto que você fosse em casa, vai ter o chá das amigas. Eu falei, como é que faz isso aí? Ela disse, a gente leva as roupas que não servem mais pra gente, a roupa que a gente não usa mais, que não gosta. E aí a gente faz troca, porque às vezes serve para uma, serve para outra, e a gente toma chá, come bolo, fala de Jesus. Ela falou, mas você não precisa levar nada para comer não, porque as meninas vão levar. Só pega umas roupas que você não gosta. E eu peguei 4 shortinhos, 6 blusinhas. Se fizesse assim dos shorts, rasgava de podre.
Eu lembro que aquelas mulheres chiques pegavam meus shorts, elas diziam assim: que shorts maravilhoso, olha o tecido desse shorts. Aí eu vou levar. A outra pegava a blusa, a estampa, não sei do que, eu vou levar. Quando foi no outro culto, eu já estava de calça comprida, camiseta, bem vestida, dizendo: se Cristo comigo vai, eu irei. Ô querido, acusar é tão fácil, mas é tão bom incluir, é tão bom trazer as pessoas para perto. Eu tive uma igreja que me trouxe para perto. Esses tempos atrás, tenho um filho de 39 anos. Deus me fez a promessa que eu andaria pelos 4 cantos dessa terra. Eu vou simbolizar. Eu pensei que era zona leste, zona norte, zona sul e zona oeste. Falei, pronto, já andei. Aí Deus, na sua infinita misericórdia, o telefone toca lá em casa. Eu atendo, é a pastora Sandra. Eu falei, sou eu. Tudo bem, tudo bem. Querida, eu queria convidar a senhora para vir pregar aqui na Inglaterra. Eu falei, eu vou, que bairro que é? Ela falou, na Inglaterra. Eu falei, já falei para a senhora que eu vou. Eu só quero saber que bairro que fica. Ela falou, não sei se é bairro. Eu só sei que tem que pegar avião. Por isso que eu perguntei se você acredita em promessa. Porque quando essa mulher ligou para mim, eu não tinha nem o passaporte. Sendo que Deus já tinha feito uma promessa. Ei, começa a se movimentar na promessa que Deus fez para você. Ainda que ninguém acredite no estado vulnerável, no estado de pobreza, Deus estava dizendo, é eu quem vou te levar. Então acredite naquilo que Deus falou para você. Meu querido, o senhor fica de pé. Jeremiah Chou de Kira. Enquanto eu falo do meu passaporte, Deus fala de documentação. Ele diz, sou eu que estou movimentando os papéis em teu favor. Tu disse assim, Deus, a situação está difícil, porque não é papel de agora, é papel de alguns anos. E tu colocou lá embaixo na gaveta e falou, é melhor eu apagar, esquecer. Mas o Eterno diz, sou eu que sou o engenheiro, sou eu que coloco o carimbo e faço o projeto. Descansa, que eu já assinei esse papel para você. Pastor Silmar, eu fui para a Inglaterra. Eu não sei o que aconteceu, mas eu fui por Amsterdã. Eu tenho um inglês fluente. Já deu para perceber, né? Eu cheguei ali com a minha malinha de rodinha. Enquanto eu estou dentro do Guarulhos, está tudo certo, né? É nós, paz do Senhor. Aí, mano, subi no avião. Estava lá, travesseirinho e uma coberta. As aeromoças, pastor Silmar, deixa eu e o meu inglês. As aeromoças passavam e diziam, sorry, sorry. Elas soltavam, sorry, eu dou um conselho para você. Se você não sabe falar inglês, coloque pelo menos dente para você dar risada para elas. Se você esquecer a dentadura no copo, você está lascado. A aeromoça parou perto de mim, chique, e ela disse para mim assim, it's me, Brasil. Eu já não sabia nem quem eu era. Eu só fiz, falei, nem sei o que é, que não é Brasil que ela está falando. Fiz. E aí ela falou, o meu primeiro inglês. Daí ela fez assim, e que sui céu ou se que sui ticket. Aí ela ficou do ladinho e falou, ticket. Falei, é isso, frango, asa, pena, seja o que for, é isso que eu quero. E eu fui. Eu aprendi uma lição nessa viagem. Eu desci em Amsterdã para fazer a conexão.
Lá na conexão, eu estou com a minha mala e eu vejo uma situação. Algumas pessoas passavam por lado de lá e outras entravam num quartinho. Eu esqueci completamente o lado de lá. Eu fiquei olhando no quartinho. Quando chegou a minha vez, o homem falou no celular: veio fazer o quê? Eu falei: vim pregar. Ele: quem chamou? Eu falei: pastora Diva. Você conhece ela? Eu falei: pelo celular. Você não viu ela? Eu falei: não. Ele falou: quartinho. Eu cheguei no quartinho, uma angolana falou para mim: é deportada? Eu falei: o que é, moça? Você vai voltar? Eu falei: não vou. Eu falei: já contei para minha cidade, para todo mundo que eu estou indo da Inglaterra, mas nunca que eu volto. Eu fico aqui até amanhecer. Eu abri minha bolsa, procurei uma carta e eu cheguei na Inglaterra. Pela misericórdia de Deus, uma mulher que era uma menina de rua, que passou por rejeição familiar, pela pedofilia, por um casamento que não deu certo. O Senhor, meu Deus, tem me levado aos 4 cantos dessa terra. Deus me levou à Inglaterra, a Londres, a Portugal, agora eu vou à Itália. Eu estava no aeroporto com meu filho e a minha mala foi extraviada. Meu filho ficou bicudo. Eu falei para ele: larga a mão de ser bobo. Até ontem você era pobre, nem mala tinha. Você está no aeroporto, filho. Importante é chegar lá. Você vai com roupa, sem o negócio, não está nem aí. Vamos embora, que chega lá a gente resolve. E eu trouxe uma lição. E eu paro aqui. Quando eu me converti, meu filho tinha 6 anos de idade. Quando ele fez 8 anos, a igreja fez uma excursão para o Play Center. Eu não tinha dinheiro para a excursão, mas eu tinha uma criança que queria ir como as outras crianças. Trabalhei, faxina, arruma daqui, dali. Peguei uma garrafa plástica, coloquei suco. Peguei um pouco de bolacha doce, salgado, paguei a passagem, passaporte, Play Center. Quando eu chego da porta do Play Center, o moço fala: olha, aqui você não pode entrar com alimento, só pode degustar. Degustar não, só pode comer. A coisa de vender aqui. Eu olhei para ele e falei: pelo amor de Deus. Eu com uma criança de 8 anos do meu lado, eu falei para ele: pelo amor de Deus, deixa eu entrar. Eu não tenho dinheiro. O que eu tenho é o que está dentro dessa bolsa. E ele sorriu para mim, e eu com a lágrima descendo, segurando, disfarçando para o meu filho não ver. E ele falou: você entra. Se o fiscal achar, ele vai pegar. Eu falei: não vou deixar ele achar. Parece que eu entrei no mercado, o devorador entrou junto com o estômago do meu filho. Na primeira meia hora ele já tinha comido a bolacha e bebido que suco. Eu falei: Deus do céu, ainda tem umas horas para continuar aqui. Eu achei uma estratégia. Tinha aquelas moças charmosas que come 2, 3 pedaços do lanche e joga. Eu ia lá escondido, enquanto meu filho estava brincando, pegava o lanche do chão, mordia onde a pessoa tinha mordido, comia e ficava segurando o que sobrou na minha mão. Meu filho às vezes dizia para mim assim: ai mãe, a senhora está comendo mais do que eu. Eu pensava: se ele soubesse da onde está vindo esse lanche, da onde está vindo essa pipoca. E agora, quando foi esse ano, entrou um espírito opressor, uma tristeza tão profunda dentro de mim. E eu lembrei do meu filho comendo o que sobrou. E aí Deus falou para mim o que está no Salmo, nesse livro de Isaías, no capítulo 16. Não considerei as coisas passadas, nem lembrei das antigas. Eu estou fazendo uma coisa nova. Talvez você está tão preso às dores do passado e não está valorizando o que está acontecendo no seu presente. Aí o Senhor me trouxe a lembrança: seu filho pode até ter comido o resto lá no Play Center, mas esse ano você passou as férias